É. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Eu também estou muito feliz. Hoje um amigo veio aqui na igreja pela primeira vez, é o Renato. Ele está ali atrás. É a primeira vez que ele vem aqui. Renato, seja muito bem-vindo. O Renato é meu amigo, faz doutorado comigo aqui na Universidade Federal de São Paulo. Nós nos conhecemos nas aulas, nos encontros do doutorado e descobrimos que morávamos na mesma cidade, aqui em Jacareí, né? E o Renato mora aqui pertinho e ele é o procurador do município aqui de Jacareí, né? Então é a autoridade do nosso município, mas é meu amigo e eu fiquei muito feliz de você ter vindo. Ele veio de viagem, ele até mandou uma mensagem ali para mim: cara, não deu tempo em casa, eu estou de bermuda. Eu disse: entra, que aqui é uma família, né, pastor? Aqui é uma família e ele está ali com a gente. Seja muito bem-vindo. Oi. É amigo do Marcelo também, né? Ele conhece o Marcelo ali, então está em casa. Gente, nós vamos continuar o nosso estudo. O tema dessa série é Por quê? Não é? Histórias que mudaram o mundo e podem mudar você. E o pastor foi iluminado por Deus para escolher essa série aqui para a sua igreja, porque não tem nada mais importante para o tempo que nós vivemos do que o estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. Nós precisamos conhecer esses livros. E às vezes a gente tem um pouco de receio de estudar esse livro, porque parece ser muito complicado, mas vocês estão percebendo ao longo da nossa jornada aqui, desses domingos e quartas-feiras, que quando a gente para estudar o texto bíblico, a gente consegue entender. E hoje nós vamos entender aqui uma parte do capítulo 8 de Daniel, a outra parte nós vamos entender na quarta-feira. E eu tomei uma decisão, eu trouxe poucos slides e eu não projetei os textos bíblicos, porque eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lesse na sua Bíblia, quem sabe marcasse na sua Bíblia, se você gosta de marcar a Bíblia, né? A minha é toda marcada, tem gente que não gosta de marcar a Bíblia, copia em outro lugar aí, marca em outro lugar, para você perceber como a Bíblia se explica. E esse é um princípio bíblico de interpretação de profecias. A Bíblia explica a Bíblia. E hoje nós vamos estudar Daniel capítulo 8, tá bom? E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 8 e deixar sua Bíblia aberta para que a gente possa estudar esse texto bíblico e descobrir qual é a mensagem dele para nós hoje. Daniel capítulo 8, e nós vamos ler agora toda a primeira parte de Daniel capítulo 8 até o versículo 14. E antes da gente ler a Bíblia, eu quero convidar vocês para a gente orar mais uma vez. Do jeito que você está, por favor, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado pelas profecias de Daniel, Senhor. Obrigado, Pai, porque elas chegaram até nós e agora nós queremos entender essa profecia de Daniel capítulo 8 e descobrir o que ela tem a ver com a nossa vida hoje, Pai. Te pedimos a tua iluminação em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 8, versículo 1 em diante, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, tá bom? Mas você pode ler na sua versão aí, se for diferente, tá bem semelhante. Vamos ler? Nós vamos ler esse trecho todo, tá? Do versículo 1 até o versículo 14. Acompanhem comigo. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio, né? Ele está se referindo à visão anterior aí do capítulo 7. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos,
Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos seus exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, e a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu não sei se você tem uma impressão, quando você está lendo esses textos de Daniel, você começa a se perder nos negócios, né? Mas tem um bode, tem um carneiro e um dá chifrada no outro, e o outro vem. E aqui no capítulo 8 só tem 2 animais, no capítulo 7 tinha 4. E a gente começa a ler e diz assim: meu Deus, eu nunca vou entender esse negócio, porque como é que eu vou decifrar todas essas coisas? Você vai ver que o próprio capítulo 8 de Daniel explica tudo isso. A gente, às vezes a gente fica apenas apavorado quando vê essas figuras todas e não vai continuando a leitura. Então você vai perceber comigo que o próprio anjo que deu a visão a Daniel, ou que encontrou com Daniel após a visão, ele explica tudo. O capítulo 8 de Daniel é um capítulo muito interessante, porque o livro volta a ser escrito em hebraico. Até então, você tinha o livro sendo escrito em aramaico, o trecho anterior sendo escrito em aramaico. Mas aqui, Daniel volta a escrever em hebraico, e esse trecho é continuação do capítulo 7. E eu quero só relembrar o capítulo 7 que você estudou com o pastor William no domingo e na quarta passada. No capítulo 7 você tem a visão ali de 4 animais, né? Um leão alado, um urso com costelas na boca, um leopardo de 4 cabeças e o animal terrível e espantoso. Você tem ali Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, na sequência, fazendo paralelo com a estátua do capítulo 2, né? Você lembra? Cabeça de ouro era Babilônia, peitos e braços de prata, Medopérsia, quadris de bronze, a Grécia, pernas de ferro, e os pés também de barro e de ferro, mas as pernas de ferro, Roma, nas suas 2 fases, e os pés de barro e de ferro, representando a Europa dividida. Aqui no capítulo 8, novamente nós temos animais e essa cronologia. A diferença do capítulo 8 é que Babilônia não aparece mais. Por quê? Você leu comigo e agora eu quero que você volte para o versículo 1 e nós vamos fazer um bate-bola entre a primeira parte do capítulo 8, que é a visão, e a segunda parte do capítulo 8, que é a explicação da visão. Então você vai mexer bastante na sua Bíblia aí. E você percebe que Daniel começa dizendo que ele teve essa visão em qual ano do reinado de Belsazar? No 3º ano do reinado de Belsazar. Se você olhar para Daniel capítulo 7, a visão do capítulo 7 acontece no 1º ano do reinado do rei Belsazar, que foi o último rei da Babilônia. Então, como Babilônia já não era mais um reino importante neste ponto da visão, esta visão de Daniel capítulo 8 já não trata mais da Babilônia, ela já começa com o Império Medo-Persa, ok?
E aí, Daniel começa dizendo que ele teve uma visão, como se ele estivesse na região da província de Elão, aí no rio Ulai, que era na verdade um canal, não é? Que ficava mais ou menos 320 quilômetros de Babilônia. Daniel não foi lá fisicamente, ele viu aquela região através da visão que Deus deu. Agora vamos reler o versículo 3 e o versículo 4 para a gente decifrar esses versículos. No versículo 3 e 4, Daniel diz: eu levantei os olhos e vi diante do rio um carneiro. O carneiro tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Mas olha o detalhe, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Gente, essas coisas da profecia de Daniel, elas são impressionantes. Porque Daniel estava tendo essa visão aqui por volta do ano 580, mais ou menos, deixa eu ver se eu pego a data, por volta do ano 550, mais ou menos. Ou seja, ele teve essa visão muitos anos antes do Império Medo-Persa assumir, ou pelo menos alguns anos antes do Império Medo-Persa chegar e assumir. E quando a gente vê os detalhes da profecia, a gente começa a perceber que realmente só poderia ter vindo de Deus. Porque ele diz, volta aqui para o texto, que tinha 2 chifres, um era mais alto que o outro, e o último, o mais alto, chegou por último, né? O mais alto chegou por último. E nenhum animal lhe podia resistir. Agora, o que isso significa? Vai na tua Bíblia para o versículo 20. Porque o anjo, se você perceber lá no versículo 15, Daniel não entendeu nada, né? E quando eu vejo Daniel não entendendo a profecia, isso me dá um alívio, né, Leandro? Porque se ele não entendeu, eu também posso não entender alguma coisa. Mas aí ele diz assim: vem me ajudar. E o anjo Gabriel, aquele mesmo que falou com Maria, com José, o anjo Gabriel vem para explicar. E no versículo 20, o anjo explica assim, ó: aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Opa, acabou nosso trabalho aqui. Porque se alguém estava perguntando o que é esse carneiro com 2 chifres, o anjo explicou: é o reino da Média e da Pérsia. Agora vejam os detalhes da profecia. Porque ele tinha 2 chifres, ok? E um era mais alto que o outro. E o mais alto chegou por último. Chifre na profecia é poder, é governo. Então, esse reino que estava chegando aqui, da Média e da Pérsia, era um reino formado por esses 2 povos, ou liderado por esses 2 povos. O reino da Pérsia foi dominado por Ciro, no ano 553. Ciro ganhou do rei Artíages, que era o rei da Média. Ele, em vez de subordinar a Média, ele anexou a Média. Era uma característica do Império Persa, em vez de destruir os seus povos conquistados, ele anexava ao seu reino os povos conquistados. Então, ficou o reino da Média Pérsia. Agora, o reino que chegou por último, o reino da Pérsia, se tornou mais forte que o reino que veio primeiro, o reino da Média. Você lembra do que disse a profecia? Tinha 2 chifres, tinha um maior que o outro, e o que chegou por último se tornou maior, né? Vamos ler como diz aqui, ó: tem um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Eu acho lindo isso, porque a profecia é confirmada pela história. Quando você olha para a história da Média e Pérsia, você vê que Ciro chega por último, ele se torna o chifre mais importante, assim como disse a profecia. Depois, o Império Medo-Persa conquista a Lídia, em 547, e finalmente, em 539, conquista a Babilônia, e depois se torna o império mais extenso da antiguidade, que ia da Índia até a Etiópia. Império Medo-Persa. Então percebam, o carneiro com 2 chifres representava o reino da Medo-Pérsia. Estão acompanhando, né? Agora volta para a tua Bíblia, capítulo 8, versículos 5 a 7, porque continua a visão. Estando eu observando, eis que um bode, agora mudou de bicho, hein? Não é mais um carneiro, é um bode. Eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra,
mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Perceba que lá no versículo 2 e 3 e 4, nós vimos que nenhum animal, diz o texto, tinha poder contra o carneiro. E quando a gente olha para a história, a gente vê o Império Medo-Persa arrastando todos os impérios, todos os reinos daquela região. Ninguém tinha poder contra eles, até que eles se encontraram com o bode. E quem é o bode, gente? Vamos lá, versículo 21, o anjo explica. Vai para o versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Aí fica fácil, anjo Gabriel, porque a gente faz o quê? A gente pega a explicação do anjo e olha para a história. O anjo explica, agora a história vai confirmar. Quem foi o primeiro grande rei da Grécia, aquele que conquistou, que fez grandes conquistas? Alexandre o Grande. Você está lá na história. E quando você compara o rei, o animal aqui do capítulo 8, esse bode que vinha numa velocidade tremenda, com o animal do capítulo 7, que é o leopardo alado, que também vem muito rápido, os dois representam a velocidade com a qual o Império Grego dominou aquela região. E a primeira grande vitória, aquela conhecida batalha de Maratona, né? Que depois dá origem a Atenas para contar que o Império Persa tinha sido derrotado, e aquela distância era de 40, não era, Leandro? Porque aí eu poderia correr uma maratona também. Tinha que ser de 42 quilômetros, gente. Depois, em 331, o rei Dario, ele foi um conquistador tremendo. E assim como descreve aqui o bode, quando o Império Macedônio, até então, né, liderado por Alexandre o Grande, veio conquistando os reinos, ele venceu aquele que era o maior reino rival, que era o Império Medo-Persa. E mais uma vez, nós temos aqui a profecia se cumprindo à risca. Porque você tem um bode que vem contra o carneiro, que ninguém conseguia derrotar, e esse bode tem um chifre notável. Chifre na profecia de Daniel é poder. Então você tem um líder muito poderoso, que é o líder chamado Alexandre o Grande. Vem para a Bíblia de novo, versículo 8, porque a profecia continua. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos da terra. Olha lá, você já está começando a ficar craque nessa história de decifrar a profecia. Bem, se o bode era a Grécia, e se o chifre notável era Alexandre o Grande, porque se encaixa direitinho na história, o que a Bíblia quer dizer quando diz que o bode se engrandeceu, mas o chifre foi quebrado? O que você decifra? Ora, o império conquistou tudo, mas aquele líder morreu. E aquele líder morreu no auge, porque o texto bíblico diz que o chifre se quebra quando o bode se engrandece sobremaneira. Ou seja, a profecia está dizendo, e amigos, essa profecia está sendo escrita no 3º ano do rei Belsazar, que foi o último rei da Babilônia. Nem tinha chegado ainda o Império Medo-Persa, e estava longe de chegar o Império Grego, mas a profecia descreve exatamente o que vai acontecer dezenas e dezenas de anos depois. E o que foi que aconteceu? No auge do seu poder, aos 33 anos de idade, na ganância de conquistar cada vez mais, Alexandre se descuidou da saúde. A história diz que ele teve uma febre gigantesca e ele morreu aos 33 anos de idade. Quando ele morreu, o seu reino foi dividido, adivinhe para quantos generais? Quantos? Como é que vocês sabem disso, gente?
é que no chifre, quando o chifre se quebrou, quantos chifres nasceram? 4. Não, pastor, não. Espera aí, vamos parar aqui e entender um pouquinho. O senhor está querendo me dizer que dezenas de anos antes, Daniel recebeu uma visão dizendo que depois que o primeiro grande rei da Grécia morresse, o reino seria dividido entre 4 pessoas, e aconteceu exatamente isso na história? É exatamente isso que eu estou querendo dizer. E amigos, é difícil você olhar para um texto desse e dizer assim, não é uma profecia dada por Deus. E sabe qual foi a saída de alguns inimigos da Bíblia? A saída de alguns inimigos da Bíblia foi dizer assim, esse texto de Daniel foi escrito depois que tudo aconteceu. Só que não dá para dizer isso, porque todas as evidências internas do texto apontam para Daniel. É Deus revelando a história. Então, quando Alexandre morre, o seu reino é dividido entre os seus 4 grandes generais, Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Os 4 generais de Alexandre assumem o poder, o reino da Grécia. Só que essa divisão, em vez de fortalecer o reino, enfraqueceu o reino. E foi exatamente isso que o texto disse. O texto diz que depois que o grande chifre foi quebrado, o reino se enfraqueceu ao ser dividido entre os 4. Muito bem, mas vamos continuar com a profecia? Agora Daniel capítulo 8, versículo 9, diz assim, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E aqui a gente tem um probleminha de tradução. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou te explicar agora. O texto em português, ou boa parte do texto em português, das traduções em português, traz nessa primeira frase do versículo 9, de um dos chifres. Mas no original não está escrito assim. No original está escrito de um deles. De um deles. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque as novas traduções da Bíblia já estão corrigindo isso. E aí eu fiz questão de trazer para vocês uma delas, ó. No texto da Revista e Atualizada, que é esse texto que nós estamos lendo, diz, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Mas a Sociedade Bíblica acabou de atualizar esta versão. Fizeram uma nova versão, uma nova tradução, chamada de Nova Almeida Atualizada. E olha como eles traduziram, de um deles, do jeito que está no original. Se você olhar na nova versão internacional, também está assim, de um deles. De um deles, quem, pastor? Aí é só a gente ir para o texto bíblico. Volta comigo para o versículo 8. Diz assim, ó, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos da terra, ok? Aí o versículo seguinte diz, e de um deles quem, gente? De um dos 4 ventos. Para a gente respeitar o texto hebraico e a língua portuguesa, a gente tem que procurar o mais próximo desse deles. Então, de um deles, não é de um dos chifres, é de um dos 4 ventos. E aqui se resolve um problema que durante muito tempo se colocou nesse trecho de Daniel capítulo 8. Porque muito bem chamado Antíoco Epifânio IV, que era um rei que surgiu de dentro de um dos reinos, desses 4 reinos que se dividiram o Império Grego. Só que, quando a gente vai para o texto original, e essa tradução mais fiel ao texto, a gente diz, não é de um dos chifres, é de um dos 4 ventos. E o que representa os 4 ventos? Os 4 pontos cardeais. Então, falando de maneira mais clara, é assim, olha, Alexandre o Grande veio, fez grandes conquistas, mas ele morreu cedo no auge do Império Grego. O império foi dividido entre os seus 4 generais, e esses 4 generais, eles se dividiram pelos 4 cantos da terra.
ou dominaram os 4 cantos da terra, pelo menos a terra conhecida até então. E de um desses 4 cantos da terra, de um dos 4 ventos, agora o versículo 9, de um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Quem é esse chifre pequeno? Esse chifre pequeno, seguindo a sequência da profecia, desde o capítulo 2, é só a gente raciocinar agora. Se a sequência é Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, e a gente tem aqui na sequência Medopérsia, Grécia, o próximo poder do chifre pequeno só pode ser quem? Roma. E no capítulo 8, o chifre pequeno representa os 2 poderes romanos, tanto a Roma papal quanto a Roma imperial, né? Na sequência, a Roma imperial e a Roma papal. Mas o texto continua, e aí eu quero que você leia comigo, agora a partir do versículo 10. Lê comigo a partir do versículo 10. Esse chifre pequeno cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, ou sacrifício perene, como diz no original, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Como é que o anjo explicou isso para Daniel? Vamos lá para o versículo 23 a 25 agora. Vamos deixar o anjo falar. Versículo 23 agora. Ele vai explicar essa parte da profecia. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. Ou seja, aqui nós temos todas as características, tanto de Roma imperial quanto de Roma papal. Por exemplo, quando fala que ele vinha com grande poder, com muita ferocidade, que grande é o seu poder e a sua força, e ele destruiria muitas coisas, estava se referindo a Roma imperial, que nós sabemos, através da história, dominou todo o mundo conhecido, e trouxe para o mundo o que eles chamavam de Pax Romana. O que era a Pax Romana? Não era um mundo sem guerra, não era um mundo de tranquilidade, não. Era um clima de tensão tão grande que não tinha guerra porque ninguém tinha coragem de se levantar contra Roma. Roma era tão poderosa que o clima estava em paz porque não tinha nenhum reino que tinha coragem de afrontar Roma. Era muito poderosa, como diz o texto bíblico. Só que tem algumas características aqui do poder religioso que esse chifre pequeno teria. Por exemplo, diz que ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Diz que ele dominou ou tentou dominar o exército dos céus. Que ele tirou o sacrifício diário, ou seja, esse poder religioso que viria, ele iria substituir o sacrifício de Cristo. Ele iria substituir a forma de perdão de pecados. E a gente vai e olha para a história e percebe o poder papal, por exemplo, deixando claro de que ele poderia perdoar pecados, quando a Bíblia diz que só há um que perdoa pecados, que é Jesus Cristo. E ele diz, inclusive, aqui, que ele derrubaria o santuário abaixo e que ele atingiria até o príncipe dos príncipes. Quem foi que condenou Jesus à morte? O Império Romano. Mas tem uma última parte aqui, amigos, que para mim é a mais importante e eu vou falar daqui a pouco.
Porque você viu que na profecia tem dois animais. Tem o bode e o carneiro. Você viu que não tem animal para Babilônia, porque Babilônia já estava passando, e não tem um animal para Roma. Tem um chifre pequeno apenas. O foco desse capítulo era em dois animais, um carneiro e um bode. Carneiro e bode lembram alguma coisa a vocês? O dia da expiação, no dia da expiação, dois animais eram sacrificados, um carneiro e um bode. Há um profundo significado no capítulo 8 de Daniel sobre o dia da expiação. E eu falarei sobre isso para vocês na quarta-feira. Tá certo? Se você quiser saber, você tem que vir na quarta-feira. Mas o centro deste capítulo não é a sucessão de reinos. Não é provar que Deus tem o controle da história, porque Deus já tinha revelado isso no capítulo 2, já tinha revelado isso no capítulo 7. Já estava claro que Deus tinha um controle da história. No capítulo 8, o que Deus estava querendo revelar é que aconteceria algo muito especial relacionado ao dia da expiação. E aí a gente chega em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Você sabe, esse versículo está na certidão de nascimento da nossa igreja. E nós vamos compreender por que esse versículo é importante e por que o carneiro e o bode são importantes na quarta-feira. Mas eu quero terminar o nosso estudo de hoje. E saibam, tinham muitos outros detalhes que a gente não consegue falar aqui por causa do tempo. Mas eu quero terminar com a última frase do versículo 25. Diz assim, ele vem falando desse poder do chifre pequeno, esse poder que destrói tudo, esse poder que coloca por terra o santuário, que cessa o sacrifício diário, que quer substituir a função de Jesus como perdoador. Ele fala desse poder que vem destruindo tudo, aí a última frase ele diz assim, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Essa frase te lembra alguma coisa dos outros capítulos? Você lembra do capítulo 2? Vem a estátua, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de barro de ferro. E aí de repente vem uma pedra lançada como? Sem o auxílio de mãos humanas. Lá no capítulo 2 de Daniel já estava dito assim, não adianta esses poderes do mundo virem e tentarem dominar tudo, porque eles podem até ser poderosos por algum tempo, mas virá um reino sem o auxílio de mãos humanas e que vai destruir tudo, vai se engrandecer e dominar este planeta. Daniel capítulo 8 nos ensina algumas coisas. Daniel capítulo 8 nos ensina que realmente Roma, o chifre pequeno, iria perturbar essa terra, iria perseguir os filhos de Deus, e foi assim. Roma imperial, por exemplo, matou todos os discípulos. João foi jogado num caldeirão de óleo fervente, escapou pelo milagre de Deus, depois foi para a ilha de Pátimos, tudo por causa do Império Romano. O apóstolo Paulo foi decapitado a mando do Império Romano. Depois, na Idade Média, a igreja romana persegue os filhos de Deus, persegue aqueles que ficaram com a Bíblia. E quando a gente olha para a história da humanidade, parece que o mal está ganhando. Só que na última frase, o anjo diz assim, calma, porque esse poder que está ganhando de todo mundo, ele vai ser quebrado sem esforço de mãos humanas. Amigos, está vindo um poder que é superior a todos. E eu quero ler com vocês o texto
de 2 aos Tessalonicenses 2:8, está aí na tela para você ler. Paulo está falando sobre o tempo do fim, e ele diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Deixa eu te dizer uma coisa, o mal pode até parecer que está prosperando, mas está vindo Cristo, e em pouco tempo, pela graça de Deus, Ele aparecerá nas nuvens dos céus, e Ele vai destruir todos os poderes dessa terra, sem precisar do auxílio de mãos humanas, porque Ele é mais poderoso do que todos os poderes juntos. Agora, o que tudo isso tem a ver com a nossa vida? Veja, quando a gente percebe a gradação histórica, a gente já fica tranquilo, porque a gente conhece o fim. Um dia eu ouvi uma história de um menino que estava lendo um gibi, e era um gibi de um herói contra um bandido, contra um vilão, e nas primeiras páginas do gibi, o vilão só estava ganhando, e o vilão batia no mocinho, o vilão jogava o mocinho no chão, e a mãe do menino estava observando o menino lendo, e o menino estava sorrindo, enquanto o vilão vencia o mocinho. E a mãe achou aquilo estranho e disse assim: mas meu filho, como é que você consegue rir se o mal parece estar vencendo o bem? Aí ele disse assim: mãe, é que eu já fui lá na última página, e lá na última página, o bem vence o mal. Nós já fomos na última página, nós já conhecemos a última página da história, e na última página o bem vence o mal. Só que tem uma realidade, além dessa realidade cósmica, tem uma realidade particular também. Porque esse mesmo Deus que vencerá o mal do ponto de vista cósmico, Ele pode vencer o mal na sua vida, hoje. Eu não sei por que tipo de aflição você tem passado, eu não sei que tipo de mal você tem enfrentado na sua vida, qual é o seu grande problema hoje, eu não sei que tipo de angústia você está vivendo hoje, mas eu conheço um Deus que vencerá os grandes poderes desse mundo e pode vencer o mal na sua vida também. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir a porta da nossa vida, para que esse Rei, Jesus Cristo, entre e Ele vença por nós. Amigos, quando a Bíblia diz que no final dos tempos Jesus vencerá sem o auxílio de mãos humanas, ela está nos indicando que se nós quisermos a vitória na nossa vida, a gente tem que parar de lutar com as mãos humanas e dizer assim: Senhor Jesus, até agora eu lutei, até agora eu tentei, mas tudo que eu fiz foi me cansar. Então, Senhor, minha vida se abre agora, habita na minha vida e vence as minhas lutas, porque as minhas mãos humanas não deram conta. A Dani vai cantar um hino agora, e eu tenho um convite para você. Você tem lutas que você gostaria de entregar na mão de Deus? Pois saiba que não existe nenhum poder maior do que o poder de Deus. E esse poder quer cuidar de você hoje. A Dani vai cantar um hino. E enquanto ela canta, eu tenho um convite para você. Se você gostaria de entregar a vida hoje nas mãos de Deus, entregar suas lutas hoje na mão de Deus, se você queria colocar diante de Deus aquele problema que está tirando a tua paz, mas que hoje você entendeu que pode entregar nas mãos de Jesus, e a pedra que vai resolver o problema do mundo pode esmagar os seus problemas e te deixar em paz. Se você quer fazer isso, quer fazer essa entrega hoje, enquanto a Dani canta, levanta do teu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você e por mim, para que a nossa vida se abra
e Jesus possa reinar nela, dando as vitórias que nós precisamos. Enquanto a Dani canta, por favor, pode começar. Enquanto a Dani canta, você se levanta do seu lugar e a gente ora juntos aqui no final. Embora possa parecer que tarda o meu Senhor, que o tão sonhado amanhecer é promessa sem valor, que o amor sumiu dos corações e o ódio reina entre as nações, e a dor foi tudo que restou e o mal triunfou. Eu sei que Cristo vai voltar, de mim não esqueceu, e junto a Ele irei morar, de mim não esqueceu. E quando a provação chegar, com Cristo eu sei que vai estar, até enfim o abraçar nas nuvens do céu. Quando eu encontrar Jesus com toda a sua glória e luz, não vou pensar na dor que aqui senti, ou todas as batalhas que perdi. Só quero suas mãos e pés tocar, beijar a sua face, o abraçar. E mesmo se uma lágrima rolar, Cristo irá enxugar. Eu sei que Cristo vai voltar, de mim não esqueceu, e junto a Ele irei morar, pois assim o prometeu. E quando a provação chegar, comigo eu sei que vai estar, até enfim o alcançar nas nuvens do céu. Quando eu encontrar Jesus com toda a sua glória e luz, não vou, só quero suas mãos e pés tocar, beijar a sua face, o abraçar. E mesmo se uma lágrima rolar, Cristo irá enxugar. Que grande emoção será rever amigos que perdi, mas quando lá no céu chegar, eu quero ver Jesus. E quando Cristo eu encontrar, prostrado quero adorar. Quando eu encontrar Jesus com toda a sua glória e luz, não vou pensar na dor que aqui senti, ou todas as batalhas que perdi. Só quero suas mãos e pés tocar, beijar a sua face, o abraçar. Vem, Senhor, nos buscar. Vem, Senhor, nos buscar. Vem, Senhor.
Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque conhecer as profecias, conhecer o Teu poder diante dos poderes do mundo, nos dá paz, Senhor. Nos dá paz porque nós sabemos o final da história. Nós sabemos que no fim o Senhor vencerá. Mas nós também sabemos que o Senhor já pode vencer em nossa vida hoje, Senhor. Algumas pessoas vieram aqui à frente, outras se levantaram em seu lugar, para colocar em Tuas mãos, Senhor Deus, as lutas pelas quais elas passam. Senhor, por favor, como o Senhor vencerá no final, sem o auxílio de mãos humanas, nós pedimos que o Senhor entre hoje em nossa vida e vença as vitórias que nós precisamos, Senhor Deus. Enfrente os desafios que nós estamos enfrentando e nos dê a solução para os nossos problemas segundo a Tua vontade, Senhor. Mas acima de tudo, Pai, que nós tenhamos a convicção de que ficaremos contigo, custe o que custar, até o dia da vitória final, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.